E vamos lá, pessoal, no vídeo de hoje temos 3 assuntos para debater. O primeiro é sobre a esnobada, o cuspe que o Dana White deu na cara do Jon Jones. Além disso, tem o crime que o UFC tá quase cometendo, tá mexendo os pauzinhos ali na surdina, na categoria dos leves. Pouca gente percebeu esse pequeno detalhe, mas eu percebi. E claro, sobre essa luta de boxe maluca entre Jake Paul e Gervonta Davis. Vamos lá, pessoal, vamos às notícias de hoje. Antes de tudo, pessoal, aviso muito importante pra vocês. Escutem, o UFC desse sábado vai ser de madrugada. Ah, Carlos, mas sempre é de madrugada? Não, vai começar de madrugada. Pois é, o Fight Night entre Johnny Walker e Miyang Zhang vai começar às 4 horas da manhã, card preliminar. E o card principal começa às 7 horas da manhã. Então ajusta já o seu despertador pra não perder o evento e também não perder as promoções que a Stake tá preparando pra esse final de semana. Olha lá, tem 2 promoções rolando e esse card tá bem recheado. A primeira promoção é da luta entre Brian Ortega e Aljamain Sterling. Se o Ortega vencer por finalização, odds multiplicadas, pagando 13-1. E a outra promoção é pra luta principal. Se o Johnny Walker vencer por nocaute, odds multiplicadas pagando quase 7-1. Pois é, promoções bem interessantes. Esse card, na verdade, tá bem recheado. Parece um Fight Night de luxo. E pra participar das promoções, basta você criar sua conta na Stake, usando o link aqui no primeiro comentário fixado. E se pedirem um código, coloca lá Figueira UFC, tudo junto. Dana White, mais uma vez... Dana White humilhou e esnobou o Jon Jones. Pois é, pessoal, de fato acabou o amor. O Dana White não quer mais saber do Jon Jones. E mais uma vez ele deixou isso bem claro, que os serviços do Jones não são mais necessários. Bom, como a gente sabe, um dos assuntos mais quentes do MMA hoje, e vai se manter assim até o ano que vem, é esse tal card na Casa Branca. Como vai acontecer, se vai acontecer e quem vai estar lá. E lógico, um dos que ficaram mais interessados em fazer esse card histórico foi o Jon Jones, que num timing terrível se aposentou uma semana antes do Donald Trump anunciar esse evento do UFC histórico na Casa Branca. E aí, olha só que interessante. Depois que o UFC passou mais de um ano tentando negociar, tentando fazer o Jon Jones voltar para enfrentar o Tom Aspinall, e o Jones pouco se importando, recusando inclusive uma oferta de 30 milhões de dólares, agora o jogo virou. Antes era o UFC correndo atrás do Jon Jones, mas agora é o Jon Jones correndo atrás do UFC. Porque ele realmente tá muito interessado, ele quer muito participar desse card na Casa Branca. Tanto que, apesar de não ter voltado à ativa, ele já tá sendo testado novamente no exame antidoping do UFC. Então é real, ele realmente quer lutar nesse card. E aí, mais uma vez, perguntaram pro Dana White sobre isso, e mais uma vez ele falou que não confia no Jon Jones e não quer ele no evento da Casa Branca. Disse que as chances do Jon Jones lutar na Casa Branca é de 1 em 1 bilhão. Vou ler aqui exatamente o que é que ele falou. Eu não apostaria em ter o Jones na Casa Branca. Se eu tivesse que apostar, a probabilidade de eu colocar o Jon Jones no card da Casa Branca é 1 de 1 bilhão. E assim, a situação aqui é muito óbvia e dá pra entender perfeitamente por que o Dana White tá desse jeito. Cara, o Jon Jones se aposentou publicamente da forma mais abrupta possível. Fez o UFC de bobo, fez o UFC correr atrás dele, fez o UFC oferecer, segundo o Ariel Helwani, uma oferta generosa de 30 milhões de dólares pra ele enfrentar o Tom Aspinall. E aí, depois de meses tentando negociar com o cara, agora que ele tá interessado em lutar na Casa Branca, ele volta atrás todo bonzinho. Dá pra entender perfeitamente a situação do Dana White, que deu um ponto final nessa história. Não quer mais correr atrás de ninguém. Tá falando assim, cara, você se aposentou. Arque agora com as consequências das suas ações. Você tá aposentado. A gente tentou fazer você lutar, você recusou. Era pra ter pensado nisso antes de tomar a decisão de pendurar as luvas. Agora é muito obrigado pelos serviços prestados e boa aposentadoria. Não precisamos mais de você. E o Tom Aspinall, que seria o adversário do Jon Jones nesse retorno, já disse que não quer lutar na Casa Branca. Então, fechou. Jon Jones respondeu a essa alfinetada do Dana White, disse que ainda vai continuar treinando pra tentar, né, ficar pronto caso seja chamado. E, claro, também não vamos descartar por completo. Seria, sim, um grande atrativo ter o Jon Jones nesse evento da Casa Branca. Então não dá pra dizer que ele tá totalmente descartado. Só dá pra dizer que, no momento, o Dana White não quer saber do cara. Tchau, não quero mais conversar com você. Falando em queridinhos do Dana White, vocês viram a manobra que o UFC, que o ranking do UFC fez nessa terça-feira? Magicamente, mesmo sem lutar, Paddy Pimblett subiu 2 posições no ranking e agora é o 7º colocado no ranking dos leves. Ninguém perto dele lutou, ninguém perto dele venceu, ele também não venceu, nem lutou, e mesmo assim subiu 2 posições.
O que será que isso significa? De duas uma, ou estão prestes a cometer o crime de colocar o Paddy Pimblett para disputar o cinturão dos leves contra o Ilia Topuria, e estão tentando dar uma maquiada, fazer o crime não ficar tão feio assim. É mais bonito o 7º do ranking e disputar o cinturão do que o 9º, por isso ele subiu 2 posições magicamente, ou ele vai enfrentar alguém do top 5. Quem deu alguma novidade na situação do peso leve foi o Arman Tsarukyan, que nessa semana disse que pretende lutar em outubro. Citou até como possíveis adversários o Dan Hooker e o Justin Gaethje. E eu acho que vai formar um quarteto: Tsarukyan, Paddy, Gaethje e o Dan Hooker. E daí vai sair 2 duplas. Vamos aguardar, mas eu tô vendo essa manobra sutil do UFC. E vamos lá, vamos ao elefante na sala. A luta entre Jake Paul e Gervonta Davis. Pois é, você não ouviu errado. Está confirmado oficialmente que no dia 11 de novembro, Jake Paul vai enfrentar Gervonta Davis em uma luta de exibição. Eu nem sei por onde começar para falar dessa luta. Porque assim, pela primeira vez o Jake Paul tá enfrentando um boxeador ativo, de nível mundial e que ainda é campeão. O problema é que ele é campeão da categoria até 61 quilos, que no boxe é o peso leve, 61 quilos. Jake Paul, que luta de peso cruzador, e na última luta contra o Mike Tyson bateu 103 quilos. Ele é quase o dobro do Gervonta Davis. Assim, é um circo, é uma bizarrice isso tá acontecendo. Justo agora, quando eu tava ganhando um certo respeito pelo Jake Paul, quando saíram rumores que ele poderia enfrentar o Anthony Joshua. Uma luta que aí sim faria bem mais sentido. Eu tava até tirando o chapéu. Poxa, o Jake Paul vai enfrentar o Anthony Joshua. Coragem! Finalmente, não só tá enfrentando um boxeador ativo de nível mundial, mas um cara bem maior do que ele. E aí sai essa... Isso não é rumor, é oficial. Ele vai enfrentar o Gervonta Davis, que é metade do tamanho dele. Lógico, o Gervonta Davis é um cara muito mais técnico, tem uma carreira muito mais extensa no boxe, não tem nem comparação, ele é 30-0 na nobre arte, mas isso é um risco totalmente desnecessário e um verdadeiro circo. Não tem por que ele fazer essa luta contra um cara que é muito maior do que ele e que, querendo ou não é bobo. Já pensou se ele toma uma bomba do Jake Paul? E outra coisa, categorias de peso existem por um motivo. A diferença aqui é muito grande, é 40 quilos. Então, apesar de ter uma discrepância técnica gigantesca, tem sim uma chance do Jake Paul acertar uma bomba no Gervonta Davis, e mesmo com a luta sendo de exibição, ou seja, não consta no cartel de nenhum dos dois, o mundo inteiro vai ver o Gervonta Davis caindo pro Jake Paul. E se o Jake Paul perder, dane-se, perdi pro Gervonta Davis. Ele vai saber manipular muito bem essa informação. É muito bizarro, é sem sentido, não vejo por que o Gervonta tá se curvando para esse tipo de oferta, mas é isso, acho que é exatamente isso, na verdade, que a equipe do Jake Paul quer, causar essa intriga, e é isso que eles vendem o circo, vendem o Jake Paul lutando contra um cara de 60 anos, vendem o Jake Paul lutando com um cara que é metade do tamanho dele. Beleza que não é qualquer cara, é o Gervonta Davis, mas como eu falei, categorias de peso existem por um motivo, e existe aqui uma diferença de pelo menos 30, 40 quilos. Enfim, vou assistir? Vou, porque eu quero produzir conteúdo, mas acho que o mundo do boxe podia ter passado sem essa. Preferia muito mais ver o Jake Paul contra o Anthony Joshua ou contra algum cara do peso cruzador que seja. Precisa nem ser peso pesado, peso cruzador já tava bom. Até o Francis Ngannou, que nem é boxeador de verdade, faria mais sentido. Mas enfim, é isso pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.